Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Game Changer Podcast. Hoje temos uma atleta aqui, temos o prazer de receber uma convidada muito especial e talentosa, a atleta e enfermeira Sara Inácio. Sara começou sua jornada no atletismo aos 11 anos e tem construído uma carreira brilhante no esporte, representando a ADRAP, Associação Desportiva e Recreativa Água de Pena, na Madeira, desde 2018. Ela se destacou em várias competições nacionais aqui em Portugal. Entre os seus muitos títulos, Sara foi vice-campeã nacional de 800 metros em pista ao ar livre, vice-campeã nacional universitária de 1.500 metros ao ar livre também, e campeã nacional de estafetas 4 por 400 em pista coberta. Mais recentemente, neste ano agora, 2024, ela conquistou o título de campeã nacional da milha urbana, foi vice-campeã nacional de 3.000 metros em pista coberta, além da melhor marca portuguesa nos apuramentos de clubes de pista ao ar livre nos 1.500 metros. E também finalizando agora a quarta melhor marca nos 800 metros, que foi que ocorreu na Ribeira Brava, na Madeira. Sara, muito obrigado por estar presente. É a primeira vez que agora nesse podcast recebemos uma atleta, então vai ser muito bom nós conversarmos um pouco sobre isso, como é uma vida de atleta, né? Seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Olá, boa tarde. Obrigada eu por me ter convidado para fazer parte deste podcast, por ser a primeira atleta a ter sido convidada. Queria agradecer mesmo a oportunidade que me deu. E o facto de me ter dado esta oportunidade para tentar dar-me a conhecer melhor a mim como atleta e também como pessoa e à minha rotina diária, que não é nada fácil, e é Uau, importante isto ser divulgado para as pessoas terem alguma noção de como pode ser bastante desafiador, né? O dia a dia de um atleta que, não sendo profissional, quase que sim, é como se fosse profissional. com Sim. certeza, com certeza. Sara, você começou a praticar atletismo aos 11 anos, né? O Sim. que que te motivou a iniciar nesse esporte? Como foi essa experiência? Com certeza é um desporto que você ama, né? Por estar fazendo por tanto tempo. Então, como é que foi esse primeiro contato com o atletismo? Normalmente, nós, quando começamos nisto, a grande maior parte dos atletas começa no desporto escolar, ou seja, na escola, a educação física. Os professores incentivam muito a participarmos no corta-mato escolar, onde são selecionados alguns alunos para ir ao corta-mato da escola. Depois, acho que eram 5 melhores de cada escalão, ou 6, eram apurados para ir ao distrital da, das escolas todas do distrito, neste caso era de Beja, e depois já não me lembro bem, os melhores iam ao nacional. E começou assim a educação física, em que os professores tentavam incentivar-nos a ir ao corta-mato no final do primeiro período, e o professor de educação física incentivou-me a mim e a outras colegas minhas a ir ao corta-mato. E foi aí que começou. Eu lembro-me de ter ficado em quinto no corta-mato da escola, portanto, nós nem sequer treinávamos, era só as aulas de educação física, que tínhamos para aí 2 vezes por semana, e eu fiquei em quinto. Já não me lembro quantas eram, mas fiquei em quinto lugar. E depois eu fui apurada para ir aos distritais, que na altura era em Castro Verde, portanto, isto foi em 2006, era em Castro Verde, e em Castro Verde fiquei em 33º e éramos 100, mais ou menos. Só que não havia nacionais porque nós éramos infantis, ainda éramos muito novas, tínhamos 11 anos, e não havia nacionais para infantis, só de iniciados para cima. E foi aí, nesse corta-mato distrital, que surge o meu treinador, o primeiro, que me viu correr a mim e a outra amiga minha e perguntou se nós queríamos entrar para o atletismo.
E pronto, foi aí que isto tudo começou. Foi no corta-mato da escola. Apesar de eu já gostar muito de atletismo quando era mais nova. Quando via na televisão os Jogos Olímpicos. E sempre pensei que um dia gostava de lá ir. E fascinava-me muito a corrida assim mais de longa distância, velocidade não gostava muito, gostava mais de corrida de longa distância e sempre tive esse bichinho e esse sonho de ir aos Jogos Olímpicos. E pronto, e era como se eu tivesse a dar o primeiro passo para concretizar um sonho que eu tinha desde pequena. E eu estava a sentir que as coisas estavam a encaminhar nesse sentido e foi mesmo muito importante um, esse corta-mato para depois poder ser captada para ir para o atletismo, porque se não fosse esse corta-mato, talvez eu não tivesse entrado nessa altura, as coisas não se tivessem proporcionado da mesma maneira, portanto Uhum. foi aí, sim. O que que é, desculpa, o que é quarta-mato? O que que é Ah, isso? Eu não sei o que ok. significa. Corta-mato é uma prova que é realizada normalmente em terra batida, em terreno assim Uhum. mais, como é que é dizer, irregular, uma prova assim mais complicada, em que eles fazem um percurso que normalmente tem terreno irregular, e eles ainda põem o terreno, sei lá, o piso mais difícil, podem pôr, sei lá, mais pedras, podem pôr subidas, fazem subidas com terra, ou fazem-nos descer para, sei lá, valas que eles abrem. Aquilo é assim um bocado complicado. Põem subidas muito grandes, põem lama. Normalmente o corta-mato é no inverno, ou seja, eles procuram mesmo terrenos acidentados, o pior Uhum. que pode haver para ser o mais complicado que pode haver. Sim, isso é Boa. corta-mato. Sim. Mas então você foi meio que descoberta pelo treinador, é isso? Ou como é que se deu isso? E aí você começou a treinar? Foi, ou, é, O nosso e- treinador, na uhum, altura, pronto, que nos viu, né? Eu vi-nos correr lá em Castro. E depois ele já conhecia uma amiga minha, e foi ter com ela, ela estava ao pé de mim, e depois disse-nos que nos viu correr e que tinha gostado. No caso dela, ela ficou em 27º, acho eu, ficou um bocado à minha frente, porque ela já uhum, estava habituada já de antes a participar nessas provas. E eu tinha, pronto, era a minha segunda vez. Nós fazíamos 1000 metros na altura, que é 1 quilómetro, para a nossa cidade era 1000 metros. E ele, como a conhecia, foi falar com ela diretamente. Ela estava ao pé de mim e depois disse que gostou de nos ver correr às duas e perguntou se nós não queríamos entrar para o atletismo. Foi isso, uhum. pronto. Boa, boa. E aí começaste já a entrar numa rotina diferente de treinamentos. Isso com 11 anos? Sim. Na altura, como eu disse há pouco, nós não treinávamos, né? Porque aquilo era só educação física, que nós tínhamos 2 vezes por semana. E nós, não, como não estávamos ainda no atletismo, aquilo quase que íamos correr sem estarmos preparadas, porque nós não sabíamos nada. Pelo menos eu falo por Hum, mim. E não sabia nada, nem. Era só o que o professor dizia, mais ou menos têm que fazer uns exercícios de aquecimento e tal, vão correr um bocadinho e tenham atenção à respiração, mas não era nada de muito aprofundado. uhum, E depois, quando nós entramos para o atletismo, aí sim, né, já nos são ensinados, ah, já nos são ensinadas técnicas, já começamos a treinar com objetivos, apesar de não ser algo muito, ah, como é que é de dizer? Não era algo muito intenso, tendo em conta que tínhamos 11 uhum, anos, né? Éramos infantis aham, e o treino de um infantil não é o mesmo treino de um juvenil com 16, 17 anos, né? uhum, Mas pronto, é completamente diferente uma pessoa ser acompanhada por um treinador e ser seguida do que propriamente só ter aulas de educação física em que nós uhum. cuidamos de tudo um pouco, né? Todos os desportos. Boa. Sim. E como é que ficou a tua rotina de treinamentos? E ela. Eu gostaria que você falasse como é que começou e como é que ela é até hoje, assim. Podendo compartilhar conosco, assim, como é que é a rotina de treinamentos de uma atleta amadora, né? Mas que está sempre competindo aí em alto nível, sempre buscando vitórias.
Mas quer que eu fale da rotina de treino como, por exemplo, como é que comecei como infantil ou agora? É, pode começar como quando começou. Quando Ok. começou. Normalmente o infantil treina para aí 2 vezes por semana, mais ou menos Uhum. 2, 3, acho eu. Acho que treinávamos 2 vezes por semana. E eu tinha ideia que, por exemplo, supostamente o meu treinador mandava-nos correr, imagino, sei lá, 10 minutos, e eu, como queria ser a melhor, porque eu ficava em quinto ou em sexto, Uhum. eu corria sempre mais do que aquilo que ele dizia. E os treinos também não eram muito longos. Nós fazíamos aquilo que ele nos indicava para fazer e depois, pronto, haviam pessoas mais velhas, atletas mais velhas que ele tinha que dar mais atenção e essas tinham que treinar mais tempo. Mas nós, se cumpríssemos aquilo que ele dizia ali em pouco tempo, depois é como se a seguir pudéssemos ir, sei lá, jogar à bola ou assim. Não Uhum. era um treino muito longo, até porque o infantil não tem que ter treinos muito longos. Eu sempre tive isso, porque eu pensava que eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ganhar. Se eu fico em sexto, para a próxima vez tenho que ficar em quinto. E então ele dizia: Uhum. Sara, agora vais correr 10 minutos. E eu corria mais, sei lá, 15. Agora vais fazer, sei lá, 2 retas ou 3. E eu tentava fazer mais para tentar ganhar às outras, porque eu queria mesmo ser a melhor, vá, neste caso era a melhor do distrito, em Beja. Uhum. E foi assim que as coisas começaram a evoluir e que eu comecei a melhorar. Porque eu tentava fazer sempre mais do que, do que aquilo que ele me dizia para Sim. fazer. Sim, Treinava um pouco mais, que tinha essa competitividade, assim, sim, sim, querer se dar melhor nas provas. é isso, sim. Ok. E agora, como é que é a tua rotina, ou como se mudou durante esse tempo, se mantém agora, como é que é a tua rotina de treinos? Forçosamente tem que ser diferente, né? Porque eu sou mais velha, sou sénior, Uhum. ou seja, não posso treinar como se fosse infantil, né? Uhum. Não conseguia os resultados que eu tenho. Dado a minha profissão, a minha rotina tem mesmo de ser muito bem estabelecida todos os dias e muito bem cumprida, porque senão não tinha tempo para fazer o que eu faço. Como eu consigo fazer sempre tardes, consigo trocar sempre os turnos, uma vez que sou enfermeira e tenho que fazer trabalho por turnos, e tenho, né, o privilégio de conseguir sempre fazer tardes, porque as minhas colegas trocam comigo. Ou seja, eu tenho que treinar sempre de manhã, porque a seguir à tarde tenho que ir trabalhar, tenho que ir fazer turno. Portanto, eu treino todos os dias. Se Uhum. for na véspera de uma prova, tem alturas que corro só, sei lá, meia hora, 40 minutos, só para ativar. Uh, Às sextas-feiras, se a prova for ao sábado. Depois, a seguir às provas, por vezes tenho um dia de descanso, a seguir ao dia da prova, mas de resto, sem contar com isso, tenho mesmo treino diário, eu treino todos os dias, de manhã, e tenho ali 2 horas mais ou menos, depende do tipo de treino que for, e depois à tarde vou trabalhar. E Uhum. dependendo da competição que eu tenho, né, o tipo de treino e a preparação para aquela competição são diferentes, porque eu faço um pouco de tudo. Não consigo fazer só 800 metros, nem só 1500 metros, nem só Uhum. 3000, né? Depende da prova que for. Se for provas de 10 quilómetros, tem uma preparação diferente de provas de 800 metros, de provas de, por exemplo, estafetas de 400 metros, mas isso, para essa não me preparo muito. E provas de 3000 metros. Como eu consigo ser versátil nas várias distâncias, tento fazer um pouco de tudo, consoante a altura da época e consoante também os prémios monetários que existem. Uhum. Claro, É claro, isso. isso é importante. É, bom, Sarah, tu disseste aí que treina, então, a média de 2 horas todo dia, né? Imagino que tu tens que gostar de treinar, ou tem que ter pelo menos algum apreço, porque senão é muito difícil.
Como é sim. que é essa tua relação com os teus treinos? Você gosta, você... E eu imagino que tem dias que são difíceis de ir, de estar lá e de comparecer e tudo mais. Como é que é lidar com essa disciplina altíssima, né? Eu gosto muito disto. Se não Uhum. gostasse, não estava Sim, nisto desde os 11 anos, né? É porque eu gosto mesmo e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é correr. Mas claro que há dias muito difíceis, nomeadamente quando eu estou mais cansada de determinados turnos ou quando eu sinto que dormi pior. Custa um bocado levantar para ir fazer determinado treino, às vezes. Claro que há treinos que nós gostamos mais do que de uhum. outros. E é um bocado complicado às vezes fazer certos treinos, mas tenho que me motivar a mim própria e tenho que pensar que tem que ser, porque se eu ficar deitada, não é assim que eu vou conseguir resultado, né? Nem melhorar. Por isso, tenho que tentar ter disciplina, que até tenho, e motivar-me a mim mesma e pensar que no momento em que nós estamos a pensar que temos que nos levantar para ir, às vezes pode custar um bocado, mas depois quando começamos, aquilo acaba por passar. E Sim. é uma coisa que gostamos, acabamos por nos esquecer que tínhamos pensado que não queríamos ir, por isso acaba por Uhum. passar. Às vezes a preguiça pode haver, ou sim, a falta de vontade, sim. Somos humanos, né? Somos Claro, sim. humanos, faz Ninguém parte. tem vontade todos os dias de treinar durante um ano, né? Há sempre dias mais complicados, mas isso faz parte. Pois. Eu fico pensando assim, né, na vida de um corredor, né? Porque acaba ficando, se tu não corres com outras pessoas, ou tu tem que estar muito focado em si, é quase que uma, às vezes fica quase que uma meditação, fica você consigo Sim, mesma, nós contra nós próprios, é isso. contra você Sim, mesma. E como é que lidar com os pensamentos, tem momentos mais fáceis, tem momentos mais difíceis, como é que tu lidas? Porque imagina, ó, eu vou correr 2 horas, digamos, olha, todo não, eu dia, não como é corro que... 2 horas. Sim, sim, não corre 2 horas sem parar, exato. Sim, sim. Uhum. Ahm, Há pessoas que, quando que estão inseridas num grupo mesmo de treino, tipo, sei Uhum. lá, 4 ou 5, e eles treinam todos juntos, acabam por se motivar uns aos outros e é mais fácil. Agora, eu raramente treino com alguém, é mesmo, ou só se for uma coisa Uhum. combinada, ou sei lá, um fruto do acaso, em que às vezes acontece aparecer alguém e ajudar-me e tentarmos puxar-nos um ao outro, mas raramente isso acontece, porque eu também evito. hum, Sei lá, ir para outro sítio treinar, porque como tenho pouco tempo, porque vou trabalhar à tarde, é sempre aquela coisa de tentar fazer render o tempo e despachar-me e ficar no sítio onde moro. Mas às vezes é um bocado complicado, por isso é que adotei uma estratégia, que Uhum. é ouvir música, que é mais fácil. Se uma pessoa tiver que correr 1 hora, para mim é mais fácil correr 1 hora com música do que correr 1 hora a olhar para os carros a passar. Se bem que eu já fiz isso também quando era mais nova. E o que eu fazia na altura era tentar olhar para as matrículas e criar palavras com as matrículas dos carros. E era assim que eu me entretinha. Mas pronto, agora não. Agora eu ouço música e até a própria música ajuda, porque Sim, dependendo do ritmo da música, se nós escolhemos músicas com um certo ritmo, com uma certa melodia, acaba por ajudar a que consigamos correr melhor e em determinadas alturas, se for preciso, aumentarmos o ritmo consoante o ritmo da música, o que é muito interessante. Por isso eu tenho feito isso. Tenho corrido interessante. para me motivar, porque estar a correr sem mais nada, só olhar para os carros a passar, é um bocadinho chato. O tempo passa mais devagar, sim. Ok, ok. A música é uma ótima saída para isso. É, tu falaste aí, né? E nós falamos no início, você é enfermeira, né? É uma profissão tão exigente, né? Então, uau, tu tens duas atividades muito exigentes. Como é que é conciliar a enfermagem, a profissão de enfermagem,
com a vida de atleta. Como é que é isso para você? É muito complicado. Uhum, É mesmo imagino. muito complicado, sim. Como eu disse há pouco, eu tenho sorte de ter colegas que trocam comigo. Se elas não trocassem comigo, ainda era muito mais Hum, difícil, porque eu tinha que fazer horário rotativo, como elas fazem, ou seja, manhãs, tardes e noites, como eu já fiz, aqui há uns anos, e aí andava mesmo muito exausta. Era muito difícil, porque nós não dormimos as horas suficientes, tanto depressa acordamos às 7 da manhã, como acordamos às 8, como não dormimos uma noite e depois dormimos às 9 da manhã e depois acordamos às sim, 3 da aí não tarde. tem como. Não dá, é mesmo difícil. Eu já tentei e não resultou. Por isso, eu adoto esta estratégia de tentar perceber qual seria o horário mais favorável para mim em termos de rendimento e saúde, porque fazer turnos, toda a gente sabe que não é o ideal para ninguém, né? Quanto mais para um atleta que quer alcançar resultados. E eu percebi que só amanhãs não conseguia fazer, porque há pessoas que só fazem horário, portanto eu nunca ia conseguir fazer só amanhãs. Noite também estava fora de questão, porque nem ia dormir, nem ia recuperar. Então o melhor turno para mim seria fazer só tardes. E comecei a tentar, não sei se já vai em um ano e meio que eu faço só tardes, mais ou menos, a tentar trocar tudo para tardes. E comecei a notar melhorias nos meus resultados. Uhum, Portanto, tentar fazer só tardes, não fazer noite nenhuma, trocar tudo para tardes e tenho a certeza que consigo dormir, não tenho que acordar muito cedo porque não faço manhãs e isso ajudou-me bastante para tentar manter ali a rotina de acordar praticamente sempre à mesma hora, deitar-me mais ou menos à mesma hora e depois outra coisa que tem a ver com os fins de semana das provas. Porque uhum. há provas todos os fins de semana, mas eu tenho que escolher muito bem as provas que vou, porque nós só temos direito a um fim de semana por mês. E pronto, depois aí entram as minhas colegas novamente, porque quando eu tenho alguma prova num dia que trabalho, tento trocar para poder ir à prova, e tentar conseguir orientar as coisas. Às vezes não dá, é complicado porque todos nós queremos ter os fins de semana livres Uhum. e também não me sinto muito bem em estar sempre a pedir para trocar para ir a uma prova, mas tento gerir as coisas da melhor forma que consigo e hum, pronto, de maneira a que eu consiga ir às provas que, sei lá, que são mais importantes ou que Uhum. me interessam mais naquele dia para a minha preparação, mas é muito complicado mesmo, porque Sim, se não tivesse ninguém que trocasse comigo, era muito mal mesmo. E consegui, pois. Tens que fazer uma ginástica com os horários, mas é que bom que tu verdade. consegues não trabalhando à tarde, né? Consegue ter um bom sono, consegue Sim. se organizar bem, mas mesmo assim não deve, A deve ter sempre maioria uma das vezes ginástica. Na maioria das vezes É. consigo. Claro que há dias que nós não Uhum. dormimos tão bem como noutros, ou Uhum. porque deixo dormir um pouco mais tarde, ou porque, sei lá, temos outras preocupações, mas se eu não fizesse isto, ainda era muito mais difícil, porque as pessoas não têm mesmo noção do que é não dormir uma noite, quanto mais não dormir, sei lá, 8 noites num mês ou 9, ou não sei. É muito complicado. Para uma Com pessoa certeza. normal é complicado, quanto mais para uma pessoa que tem que recuperar a nível físico e tem um desgaste tão grande, né, como nós temos, não só como atleta, mas como enfermeira, porque nós temos um desgaste físico muito Uhum. grande e psicológico também muito grande. Pois isso Sim, é bem importante. Falando nesse tema, né, entraste no lado psicológico, como você avalia assim, a importância dessa parte mental para o teu rendimento? Porque quando nós falamos de atleta, ele está sempre testando os seus limites, sempre buscando sim, uma melhor performance. Então, cada aspecto conta, né? Como você bem falou do sono, né? Você percebe muito bem como o sono tem um papel importante. E você, durante esses anos, percebe a importância
do fator mental no seu rendimento? Sim. Hum, Às vezes as pessoas focam-se mais no bem-estar físico e deixam o bem-estar psicológico de lado, porque a saúde mental hoje em dia ainda é um grande estigma Uhum, entre, entre a nossa sociedade. Mas o uhum, fator psicológico é muito importante e, na minha opinião, conta se calhar mais do que propriamente a parte física. uhum, Porque nós podemos estar muito bem preparados com treinos, a nível, sei lá, alimentar, podemos estar a comer bem, podemos estar a treinar bem, mas se a nossa, a nossa parte mental não tiver bem, vá, sim, assim, por assim dizendo, nós é como se estivéssemos a bloquear a nossa parte física, porque não vai uhum, deixar que os resultados apareçam, se calhar, da maneira que nós queríamos. E vai bloquear tudo o resto se não estiver bem. Portanto, a parte psicológica é muito importante, talvez tanto ou mais do que a parte física, porque podem haver atletas que num dia eles estão preparados, sentem-se preparados porque sabem que treinaram muito e não conseguem atingir determinados objetivos porque não estão bem mentalmente. E pode haver outros que se calhar não estão assim tão bem preparados porque não andam a treinar tanto, mas como a parte mental está está estruturada e eles uhum. confiam neles próprios, podem até ter resultados com os quais se vão surpreender, mesmo pensando que isso não iria acontecer, porque Hum. não estão assim tão bem. Portanto, a parte mental é muito importante mesmo, porque condiciona, né, tudo o resto. E isso já aconteceu consigo, de você perceber assim, porque você já participou de muitas competições, de Sim. perceber competições que você participou em que fisicamente você estava muito bem, mas talvez havia alguma tensão psicológica e não conseguiu render tão bem. E ao contrário, de não, talvez não estar no seu 100% físico, mas está bem do lado mental, você conseguiu ali ter um belo resultado. Você consegue recordar situações assim? Do, em termos de estar bem fisicamente e Uhum. mentalmente não tão bem, sim, foi há pouco tempo e lembro-me disso. Agora, ao contrário, é que eu não me consigo lembrar muito bem. Porque, como eu me tento preparar sempre tanto, acho que nessa parte, Sempre está preparado, está sempre fisicamente epá, preparado. há alturas que nós não estamos tão bem, nós sabemos que não estamos. Mas quando eu me sinto menos bem em termos físicos, acaba por a parte mental também ser influenciada com isso, porque eu tenho noção que não estou tão bem, né? Uhum. Portanto, eu acho que isso nunca, quer dizer, agora estou-me a lembrar, talvez de uma prova que houve aqui Uhum. em Faro, em janeiro, que é a prova dos Reis. Eu tinha estado doente e tive de cama uns dias. E eu lembro-me, já sei, é isso mesmo. Eu lembro-me de estar Uhum. com medo, porque eu sabia que tinha estado doente, com dores no corpo e febre. E havia essa prova. E até pensei, pá, eu estou muito mal. E não vou fazer nada de jeito. Se calhar mais vale nem sequer ir, porque eu estive deitada uns quantos dias e não treinei. E depois, quando lá cheguei, eu consegui ganhar, inclusive a estrangeiras, finlandesas. Uhum. E por acaso, sim, realmente tem razão. Essa parte eu não me estava a lembrar, mas sim. Aí é como se não tivesse com uma grande responsabilidade sobre mim, porque Uhum. como tinha estado doente, eu pensei, tem isto, quase de certeza que isto não vai ser assim, não me vai correr assim muito bem porque eu estive doente, né? E como se eu tivesse relaxado, de tal maneira que não tinha tanta pressão sobre mim, ou seja, isso Uhum. ajudou, né, bastante a eu ter conseguido, porque a partir do momento em que nós partimos e a corrida começou, eu estava-me a testar a mim própria e a pensar, será que eu aguento? Mas eu vou conseguir, mas eu vou aguentar, porque não tinha aquela tal pressão tão grande em cima de mim. E depois mantive-me firme até ao fim
E quando vi que a minha adversária estava a desistir, ou seja, estava a ficar para trás, eu pensei, vou conseguir porque ainda aguento. E consegui. Uhum. Mas lá está, foi uma coisa que eu não estava à espera, porque como eu tinha ficado deitada uns dias, pensei que aquilo não ia correr muito bem, mas correu, sim, por isso. Interessante, interessante. Essa questão da pressão, né? Às vezes a responsabilidade que nós colocamos demasiado pode nos atrapalhar. É muito Porque, curioso sim, isso. é isso, porque a pressão, nós podemos estar muito bem, mas se tivermos muita pressão, aquilo Uhum. vai, como eu disse há pouco, vai acabar por nos bloquear, né? E eu pensava que o facto de ter estado doente ia-me afetar mais do que aquilo que afetou. Mas também não nos podemos esquecer que todo o trabalho que teve para trás até eu ficar deitada na cama uns dias, né, não ia Sim, desaparecer, né, de repente, porque eu só tinha estado uns dias sem correr porque estive deitada. Portanto, como é que é dizer? Não foi suficiente para abater, te vá, prejudicar. Exato, exato. apesar E de nós a ficarmos sempre consistência era tão grande que não foram assim. aqueles 2, 3 dias que É tiraram isso, a tua parte é física, isso, né? sim, sim. Muito bom. Sara, tu tens diversas conquistas aí a nível nacional. Há alguma conquista que você acha que é a mais importante da sua carreira? Que você diz, essa é o meu prêmio que eu mais gosto. O mais importante. Ah, é assim, como se costuma dizer, a Uhum. primeira nunca se esquece. E É. eu lembro-me sempre da primeira vez que fui ao pódio a nível nacional, que foi quando eu tinha 16 anos, fui vice-campeã nacional de 800 metros. E o vice-campeão foi mesmo ali, como se diz, Resvés, Campo de Ourique, porque eu ia à frente e lembro-me que a outra rapariga, pronto, pôs a cabeça à frente, mesmo ali quase em cima da minha, e eu perdi mesmo por quase nada. Portanto, Uau! foi assim, não foi uma distância muito grande, foi uma coisa de mesmo, sei lá, milésimas de segundo, centésimas de segundo. E eu fiquei mesmo muito contente nesse dia porque eu não estava à espera de conseguir ser vice-campeã nacional de 800, porque quer queiramos, quer não, as pessoas têm sempre aquele pensamento de que as do Sporting, as do Benfica é que são boas. E eu estava Uhum. num clube de Beja, numa cidade pequena, quase ninguém fala, né? Lisboa, né? O Porto, né? E nós, de uma maneira ou de outra, às vezes por esse motivo, tendemos a diminuir-nos um bocado, porque Uhum. achamos sempre que as outras são melhores que nós e elas têm um clube melhor e tal. Mas nesse caso, nem sequer nós as duas que estávamos a lutar pelo primeiro lugar, nenhuma era nem do Benfica nem do Sporting. Eu já não me lembro quem é que ficou em terceiro, mas nem sequer sei se chegou a ser alguma delas. Ah, Dessa prova em específico, pronto, claro que eu nunca me vou esquecer, porque foi a primeira vez. E foi muito Uhum. fixe. Depois, a primeira vez que fui campeã nacional, também não me esqueço, porque foi em grupo, foi nas estafetas, antes do Covid, em 2020, mesmo no mês de março, antes de fecharem tudo, fizeram essa prova dos Uhum. campeonatos de Portugal em pista coberta. E a minha equipa, neste clube atual onde estou, que é a ADRAP, uh, inscreveu-se nas estafetas dos 4x400 metros, porque nós tínhamos uma equipa boa, com possibilidades de irmos ao pódio. E então nós inscrevemos e conseguimos ganhar. E esse dia, essa prova também foi muito, muito importante e foi muito emocionante porque foi uma vitória entre quatro Uhum. de equipa e foi muito giro. Talvez a nível individual, hum, como da outra vez eu fiquei em segundo quando tinha 16 anos, portanto posso dizer que se calhar a prova que me pode ter marcado mais foi quando eu fui campeã nacional a primeira vez, que foi este ano, como você já tinha dito há pouco, na milha urbana nacional, foi a primeira vez que fizeram milha, e o campeonato nacional de estrada, 10 mil metros. E eu concorri na milha e fiquei em primeiro.
Portanto, foi a primeira vez que eu consegui um título a nível nacional em que ganhei, efetivamente, sozinha, Uhum. sem ser em equipa. E pronto, era numa altura em que eu estava a trabalhar muito, que tinha muitos turnos e tinha uma grande pressão para treinar e para tentar conciliar tudo. Por isso, ainda foi mais especial por esse motivo, porque consegui ganhar e fui pela primeira vez campeã nacional, numa prova que estreou. Sim, sim, ok. Várias lembranças e cada uma aí com o seu significado. Sara, você mencionou essa questão dos clubes, dos Benfica, do Sporting, né? Que alguns clubes eles são mais poderosos, digamos assim, né? Do Sim. que outros. Há alguma diferença nesse sentido? Por exemplo, as atletas de certos clubes, enfim, imagino que tem atletas que só fazem isso, ou que provavelmente elas treinam quase que muito mais, né? Do que quando alguém que trabalha ou tem uma outra profissão. Como é que é essa? Que diferenças? Quais são as principais diferenças entre esses clubes? Ah, acho que, na minha opinião, isto não tem tanto a ver com clubes. Uhum, Nessa perspectiva, acho que não tem tanto a ver com clubes, mas é, nomeadamente, os atletas que são de alta competição e os que não são. Os que são de alta competição, que representam o nosso país em provas no estrangeiro, têm mais regalias, claro. Depois isto depende se vão a campeonatos europeus, se vão aos Jogos Olímpicos, mas acabam por ter mais regalias, né, do que os atletas que não são de alta competição. uhum, Têm reduções de horário de trabalho, depois isso depende, né, do estatuto que cada um tem. Mas eles têm outro tipo de regalias em termos médicos, em termos de redução, como eu estava a dizer, de horário de trabalho, em termos de treinos, normalmente fazem treinos bidiários, né? Porque conseguem conciliar, conseguem ter, como é que é dizer, dispensa, né? Para que treinarem, uhum, fazerem disso a vida deles. Tem, sei lá, apoios a nível de nutricionistas, os clubes ajudam-nos muito, são patrocinados por marcas de roupa, de calçado, de suplementação uhum, e outro tipo de ajudas e regalias que atletas que não são de alta competição ou de alta performance não têm. ok, E ok, depois acaba por se notar muito, né, a diferença entre uns e outros em termos de marcas e em termos de disposição para correr e para as provas, do que se não houvesse essa diferença tão grande de apoios também por parte da federação, como existe. Sim. ok. Qual foi, baseado nisso, né, nessas condições, o que dificulta muito o treino para quem não tem essas facilidades, você quais são os teus maiores desafios, ou qual foi, se você passou por algum grande desafio na carreira, assim, até de pensar em talvez não continuar, não sei, tu tens algum desafio, ou o que lhe desafia mais para continuar a carreira? E já existiu uma altura, mas Uhum, isto já foi há muitos anos, em que eu tive de desistir, hum, na altura de me estar a preparar para os exames nacionais para entrar para o curso de enfermagem, tive uns meses sem competir. E depois para voltar foi um bocado complicado, porque quando nós quebramos o ritmo e depois uhum, voltamos é muito difícil. E depois queremos chegar ao nível em que nos encontrávamos antes de ter parado, e é muito complicado mesmo chegar a esse nível. Quanto mais melhorar e fazer marcas abaixo daquilo que tínhamos. E eu deparei-me muito com isso, porque quando eu quis voltar outra vez foi muito complicado, porque a pessoa já não está habituada à tolerância ao esforço, à uhum, tolerância à dor, àquela rotina sempre constante de ter que fazer os treinos àquela hora. É muito difícil. E
quase que eu já não acreditava nessa altura que conseguia, sei lá, chegar à minha marca dos 800 metros quando eu tinha 16 anos e nessa altura tinha 19. E para chegar à marca que eu tinha foi muito complicado mesmo, foi muito difícil. E a partir do momento em que nós nos deparamos com isso, só temos duas opções: ou é desistir, porque achamos que nunca vamos conseguir chegar lá, ou é continuar para ver no que é que dá, né? Se conseguimos transpor aquele limite ou se não conseguimos. Mas se nós não tentarmos, claro que nunca vamos saber se conseguimos ou não. E eu custou-me muito, mas eu pensei, vou continuar porque eu vou conseguir. O meu tempo dos 800 era 2,18 e havia pessoas que me diziam: tu nunca vais conseguir baixar dos 2,18, não sei o quê, tu não consegues, isso é muito difícil. E eu fazia no início 2,25 quando voltei a correr outra vez. Quando tinha 19 anos, 20, eu fazia 2,25, 2,24, ou seja, até aos 2,18 havia ali ainda um longo caminho a percorrer. E eu tanto insisti, mas levou muito tempo, levou uns anos, até conseguir fazer Uhum. 2,18. E depois aí eu vi que era possível. Mas para baixar dos 2,18 é mais um longo caminho. E pronto, continuei a insistir até que consegui baixar dos 2,18. Baixei logo 4 segundos. Mas é muito complicado, porque se nós desistirmos à primeira contrariedade, né, nunca vamos conseguir, por isso. Sim, e qual é a importância, porque tu tem treinadores, né? A importância do papel do treinador para você, no teu treino, como é que se dá essa relação para você? O treinador é bastante importante para nós, porque Uhum. é como se ele fosse o cérebro e nós fôssemos o corpo que faz a Uhum. ação. E tem que haver uma relação de muita cumplicidade, tem que haver uma relação de muita confiança, entre o treinador e o atleta. Se isso não for assim, é muito difícil as coisas correrem bem. Uhum. Tem que existir uma grande compreensão entre os dois e temos que ser uma equipa, por assim dizer, e tentar dar a nossa opinião quando achamos que se calhar algo poderia ser diferente, questionar, por exemplo, nós, enquanto atletas, né? Questionarmos às vezes os nossos treinadores quando achamos que determinada coisa não está a funcionar ou que poderíamos fazer de maneira diferente. E isso não significa nós termos que estar a anular a outra pessoa ou a Uhum. dizer que ela não está a agir bem ou não concordamos com ela. É simplesmente darmos o nosso ponto de vista. Por exemplo, se eu não me, se não me estiver a sentir bem num dia, né, não vou dizer ao meu treinador: olha, eu estou muito bem, posso fazer o treino que você diz, que é não sei quantas séries de 200 metros. E depois, no fim, estou-me a desgastar a mim própria, estou a enganá-lo porque não estou bem e ele pensa que eu vou ter determinado resultado e eu não vou, porque não me sinto bem para fazer aquele tipo de treino. Portanto, mais vale Uhum. nós sermos sinceros, né? E dizermos como é que nos sentimos e o que é que está a passar connosco, para a outra pessoa ficar a perceber e tentar adaptar o treino à maneira como nós nos sentimos. E nós aí temos que questionar e temos que dizer o que achamos e dar o nosso ponto de vista para também fazer com que as coisas corram da melhor maneira possível, porque nós não conseguimos estar bem todos os dias, né? Da mesma forma, e tem que haver uma relação de muita confiança e muito diálogo, de forma a conseguirmos ser sinceras e dizer aquilo que precisamos e que sentimos. Só assim é que as coisas funcionam Uhum. minimamente bem, sim. Interessante, acaba sendo uma relação muito, muito de cumplicidade mesmo, de Sim, honestidade também, né? sim, Tentar sim. encontrar Honestidade, essa sintonia. tal e qual. O atletismo é um desporto que exige sacrifício do atleta, né? Um comprometimento muito forte. É, ainda mais se formos pensar a falta de incentivo, né? Financeiro que existe em geral.
Como é que você enxerga olhando para isso, como é que é o perfil do atleta de atletismo? Na minha opinião, as crianças pronto, quando se começa em mais novo, né? ah, penso que o perfil de um atleta tem que ser uma pessoa que seja resiliente, que seja lutadora, que seja ah, uma pessoa que esteja preparada para ser eficaz a superar obstáculos. E há determinadas crianças que não têm esse perfil, ou seja, uma criança que nunca sofreu nenhuma perda, nenhum trauma, nunca teve nenhuma dificuldade na vida, não vai estar tão preparada para sobreviver, entre aspas, dissabores ou para ultrapassar obstáculos que o atletismo assim o exige. Uma criança que tenha tudo em casa, que tenha um bom ambiente familiar, que não tenha problema nenhum, que não tenha necessidades económicas, né? Não será de todo uma criança que tenha perfil para ser atleta porque não sabe o que é passar por ah, provações, por dificuldades, ir desgastar de se pôr a correr ou a saltar ou a lançar, porque ela não tem capacidade para se esforçar dessa maneira, dado que o que é, não sabe o que é a dor de passar por dificuldades. E uma criança que já passou por dificuldades na vida, que pode ter uma história de vida complicada, que não se sinta bem num ambiente familiar, que tenha dificuldades económicas, por exemplo, está muito mais vocacionada em termos de personalidade para ser um atleta, como é que é de dizer? Um atleta de sucesso, tendo em conta que reúne bases na sua personalidade e características, dado que já sofreu, reúne características indispensáveis para o atletismo, que é o ser resiliente, o não desistir, ter sempre capacidade de superar-se a si própria, porque como já teve dificuldades na vida, ela sabe o que é reinventar-se, ela sabe o que é ter que ultrapassar obstáculos, e no atletismo é muito importante que essas características sejam inerentes a nós próprios. Portanto, é Uhum, que os chamados meninos betinhos, entre aspas, uhum, que sempre tiveram tudo e nunca tiveram nenhuma dificuldade na vida, na minha opinião, é mais difícil eles terem sucesso no atletismo e quererem dedicar-se 100% a esse desporto, né? Do que um miúdo que é resiliente, é lutador, é ambicioso e isso permite a ele conseguir superar-se a si mesmo e ter resultados hum, positivos com o desporto. E Sara, você tem alguma inspiração em relação ao atletismo ou à vida que você segue, assim, ah, não sei, alguma personalidade, alguma pessoa, ou aonde você se inspira? Eu, quando era mais nova, Uhum, via as provas na televisão. Era aquela coisa com a Rosa Mota e tal, porque ela uhum, corria muito e era longas distâncias, que era o que eu gostava de ver, e então eu tinha aquele fascínio com a Rosa Mota e dizia sempre lá em casa que um dia queria ser como a Rosa Mota. uhum, Acho que talvez ela tenha sido a minha principal inspiração. uhum, Lembro-me de ver também os Jogos Olímpicos com o Obiquelo, com o Francisco Obiquelo, e também olhar para ele e pensar que bom, né? Que orgulho é ter, ter atletas como estes, o Fernando Mamed, que é begense. Também me lembro mas ele não é tanto da minha altura, porque eu nasci depois de ele ter feito grandes resultados,
A Rosa Mota é Uhum. mais presente, sim, mas talvez ela, sim, tenha sido, sei lá, a pessoa que mais me inspirou a nível, desportivo, tenha sido ela, sim. Ok, ok. Ela é muito falada mesmo, muito Sim, é, conhecida sim, sim. aqui em Portugal. Muito bem. E em relação ao futuro, quais são os seus objetivos futuros no atletismo? Há alguma competição específica que você deseja participar? É assim, ah, por desejar, né, isso desde pequena que eu gostava de ir aos Jogos Olímpicos, só que é muito difícil, tendo em conta a minha vida, é muito complicado. Uhum, Claro que isso é como se esse bichinho tivesse sempre cá, porque acho que todos nós atletas, né, que fazemos isto um bocadinho mais a sério, temos sempre uhum, esse bichinho e desejamos sempre um dia podermos ir aos Jogos Olímpicos ou representar Portugal numa competição internacional, mesmo que não seja aos Jogos Olímpicos. Mas como eu disse, né, como a minha vida é muito complicada e eu tenho uns horários muito complicados e uma profissão uhum, complicada, acaba por ser difícil. Portanto, isso a acontecer, eu teria que ter a minha vida teria que dar uma volta de 360 graus. Ah, e pronto, é difícil. uhum. Mas Ou de se 180 graus, diria, né? 180, sim, desculpa. 180 graus, sim. Mas é muito difícil. Tinha mesmo que mudar a minha vida totalmente para isso acontecer, porque eu não podia estar na profissão em que estou, no trabalho em que estou. Tinha que fazer treinos bidiários, tinha que me preparar totalmente para isso, que é o que os atletas de alta competição fazem. Portanto, Uhum, sim, que eu desejava isso, desejava, mas daí a ser algo concretizável, não sei se, se será, mas o que eu posso dizer que tento sempre fazer todos os dias é tentar superar-me a mim mesma para uhum, conseguir bater os meus recordes pessoais. E pronto, isso uhum. tem que fazer. E desde que eu vá melhorando os meus recordes pessoais, depois o resto também vai aparecendo. E isso faço. E bom, olha, tomara que surja uma possibilidade, quem sabe, ah, né, almejar uma participação numa competição internacional ou, por que não, Olimpíadas? Por que não? Seria muito, muito fixe. Sim, Com era o todo mesmo. esse. Olha, com enfermeira e atleta e com esses resultados, merecia ir para as Olimpíadas. Sim, só por aí merecia. Só por Só que aí já merecia. não é só por merecer. Nós temos que fazer as marcas É, que estão estipuladas, né? claro. E se não fizermos, bem que podemos merecer que vai dar negativo. Portanto, É verdade. Realmente é isso. exige uma dedicação muito grande, né? E eu acredito e eu imagino que, infelizmente, ainda esses desportos que não são tão midiáticos, assim como o futebol, eles têm muito mais dificuldade, né, pro profissional. Tem enfim, um apoio mais robusto, né? Enfim, de tudo que os rodeios e patrocínios e clubes, né? Acho que é muito mais difícil para os atletas em qualquer outro desporto, né, alcançar isso. Não se pode comparar o futebol, mesmo com outros desportos, não se pode mesmo Uhum, comparar, porque não tem nada a ver. É uma uhum, coisa de outro mundo. O futebol uhum. no nosso país, hum, é, o apoio é completamente diferente do que para o atletismo, né? Que é o que estamos aqui a falar. Sim, Não tem mesmo nada a ver. sim. E Sara, você tem algum conselho, alguma recomendação para os jovens atletas, as jovens atletas que estão a começar agora, no atletismo? O que que você diria? Eu olhando para trás e para o que fiz, o que eu diria mesmo é que se existe alguém novo nos escalões mais jovens que goste mesmo, não falando só de correr, né? Ou lançar, ou saltar, ah, ou corrida de, sei lá, velocidade,
qualquer disciplina relacionada dentro do atletismo, se existe alguém que goste mesmo daquilo, o que eu aconselho mesmo é não desistir. Isto pode parecer, pronto, né? Uma frase mais que batida, mas Uhum. é a realidade. Porque se nós não lutarmos pelos nossos sonhos, nunca vamos saber até onde poderíamos ter ido e o que é que podíamos ter conquistado. Por isso, o meu conselho é esse. Se a pessoa realmente gosta mesmo e se é aquilo que a faz vibrar, acho que não deve desistir, por mais que pareça complicado, por mais que às vezes haja dias em que as coisas parecem difíceis e que nós tentamos e lutamos e não conseguimos e as coisas parecem que correm mal, Uhum. tivemos um azar qualquer ou sei lá, na corrida ou por nos lesionarmos ou por não estarmos a conseguir fazer o determinado tempo que queríamos fazer ou num salto, às vezes há provas que os atletas preparam-se muito e depois fazem 3 saltos nulos e acabou aquilo ali, mas não acabou, porque aquilo é só uma prova no meio de Uhum. muitas provas que existem. E os miúdos também me dá a impressão, hoje em dia, que querem tudo muito rápido, é resultados rápidos e agora tenho que fazer isto rápido e depois é outro rápido. E não têm muita paciência nem resiliência para esperar e para obter os resultados no tempo certo. Uhum. E querem tudo muito à pressa. E se não fizerem agora, também já não faço. As coisas não funcionam assim. Tudo tem um tempo para acontecer. Portanto, se Uhum. for uma pessoa, neste caso um jovem, né, que goste mesmo, que queira mesmo, o meu conselho é que nunca desistam, porque pode haver 10 provas que corram mal, mas vai chegar o dia em que vai haver uma prova que vai correr muito bem. Uhum. E se nós não tentarmos, esse dia nunca chega. Por isso, o meu conselho é esse. Boa, boa. É isso. Tem que se insistir muito, né? Às vezes Muito. é muito fácil, às vezes, desanimar com algum resultado, mas né, são sempre, né? Sempre haverá uma nova prova, uma nova competição e se alguém é apaixonado mesmo, né? Por que não insistir, né? No seu É. sonho. Às vezes nem sequer tem que ser só nas provas, por exemplo, nos Uhum. treinos. Os miúdos não se querem cansar, pensam que Uhum. agora vou correr, faço este tempo e não sei o quê, eu vou conseguir, não sei o quê. Pensam que as coisas são fáceis e pensam que não têm que se esforçar, não têm que sacrificar por aquilo. Por exemplo, nas provas longas, tem que haver muito espírito de sacrifício, muita luta, muita persistência. Uhum. Nós temos que aguentar muito a dor, o desconforto. Temos que saber ultrapassar isso. E às vezes os miúdos não estão para isso, não se querem cansar. Pronto, que era o que eu estava a dizer. E se eles não se sujeitarem, não tiverem predispostos a cansar-se e a ultrapassar aquele limiar, nunca vão conseguir atingir os objetivos que eles querem. Portanto, pronto, é isso. Ok. Sara, não sei se tens mais alguma mensagem que gostaria de deixar. Já falamos de vários aspectos, aí conhecemos um pouco da sua vida, né, como atleta, como enfermeira também, tentando equilibrar isso tudo. É, e agradeço já de antemão aí a tua participação, é muito importante a gente conhecer e poder divulgar aí os atletas de Portugal. Obrigada eu, mais uma vez, pela oportunidade. E ainda tenho muito mais a acrescentar. O Uhum. que eu gostava mesmo que Uhum. acontecesse e que isto mudasse no nosso país era que os responsáveis pelo atletismo neste país Uhum. abrissem um bocadinho os olhos e os horizontes, hum, tendo em conta a vida dos atletas que não são de alta competição e tentarem dar mais apoios a esses Uhum. atletas que não são ainda de alta competição, mas que se esforçam muito por um dia vir a ser e estão ali naquele limite,
no borderline, que é não passam nem para cima, nem descem. Uhum, Estão ali no uhum, limite da linha d'água. E às vezes, só de terem um incentivo, de terem mais apoio, de serem dadas algumas condições, eu acredito que eles, alguns, não digo todos, mas ah, uma parte dos atletas pudesse evoluir para o salto seguinte de passarem à alta competição. E isso era muito importante que acontecesse, que em vez dos apoios serem dados, ou seja, serem apoiados só determinados atletas porque são de alta competição, acho que os apoios deviam de ser mais bem distribuídos para tentar incentivar os atletas que estão ali naquele limbo, que não passam para uhum, cima nem descem, e isso iria ser bastante positivo, de certeza, para muitos atletas, porque ia ajudá-los a crescer, ia ajudá-los a evoluir, a terem mais motivação e, com certeza, a atingirem melhores resultados do que aquilo que eles tentam fazer de lutar contra tudo e todos, contra a vida que têm, os sacrifícios que têm que fazer, contra horários, contra a profissão, contra estudos, contra tudo, para tentarem alcançar os objetivos deles. Porque, na minha opinião, né, é muito injusto os subsídios serem dados só sempre aos mesmos e os outros nunca terem nunca uma oportunidade de tentar usufruir disso. Podiam pensar, vamos dar uma oportunidade a esta pessoa durante X tempo para ver se ela consegue evoluir, né? E depois daí vinha o resultado. Mas isso nem uhum, sequer acontece, portanto, na minha opinião, acho que isto podia ser modificado. E de certeza que o atletismo em Portugal ia ficar a ganhar muito, mesmo uhum. sinceramente, com estas medidas, se eles adotassem outro tipo de incentivos para os atletas. Boa, muito bem. Fica aí o recado para a Associação de Atletismo Portuguesa. Não é federação. É a Federação. federação, é a federação, ok. Muito bem. Olha, Sara, muito obrigado por a tua disponibilidade, poder compartilhar aqui conosco é, a, a tua vida de atleta e a luta que é, né, de conciliar o trabalho e tudo, e aí mesmo assim estar aí a conseguir belíssimos resultados. E é isso. E ficamos até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada, eu. Boa tarde. Até mais.